Caiu o mercado da habitação, recuou o segmento dos edifícios não residenciais e diminuíram as obras de engenharia civil. Um cenário de queda que se volta a acentuar. Em 2010, pelo 9º ano consecutivo, a indústria da construção voltou a produzir menos. Porém, todo o setor da construção continua a ser um dos alicerces da economia portuguesa. São necessárias, por isso, novas estratégias e uma nova atitude para inverter a tendência de queda da última década, porque a realidade atual deve ir muito para além da crise. As crises têm timings e depois passam, e nas crises há oportunidades de negócio, mas nós entendemos que já não estamos em crise, nós já estamos numa nova ordem mundial. É uma nova realidade e por isso não estamos parados à espera que a crise passe, estamos realmente a tomar algumas iniciativas. Deveríamos de aproveitar a crise como um instrumento de aprendizagem, portanto, para conseguir disciplinar as empresas e para trabalharmos de uma forma mais inovadora. A incerteza passou a ser o único dado estável. São necessários outros rumos que permitam contornar um aparente beco sem saída a que parecem ter chegado centenas de empresas que operam a partir da nossa região. E é também útil olhar para novos modelos que chegam de fora. Tudo isto já não é mais uma crise, é uma nova realidade. E para a nova realidade temos que haver novos conceitos. Senão, nos Estados Unidos não se construíam prédios com 200 metros de altura, mas a uma certa altura dessa construção é possível estar a viver, ou em escritórios, ou em apartamentos, no 30º andar e a obra vai no 50º, uma coisa que o valha. Agora imagina em Portugal se a gente consegue fazer isto, um prédio de 50 andares, se é possível lá estar a morar no 30º sem ser completamente estropiado. Não, não é possível, mas isto já existe noutros países, ou seja, na área da construção civil têm que ser trazidas para a obra quer novas metodologias de construção, quer nova gestão de obra, para que também a eficiência aporte valor a isto. O problema que eu identifico que de alguma forma nos traz mais dificuldades é a questão do planeamento e da organização. Portanto, as empresas não se compadecem com a forma como o planeamento está a ser feito. Muitas vezes, portanto, as obras saem com picos que depois trazem dificuldades a nós em termos de organização e com os reflexos que isso também representa em termos de custos para a própria obra e para o país. O ano de 2011 afigura-se particularmente difícil. À evolução negativa da última década, juntam-se agora as medidas recessivas impostas pelo governo, criando um quadro de austeridade que naturalmente se vai prolongar ao longo dos próximos meses. Acumulam-se imóveis desocupados. As ofertas de venda não encontram comprador. Falham as propostas de arrendamento para atrair inquilinos. Isto mudou radicalmente. A confiança está altamente abatida, as margens não são as mesmas e o cash flow intensivo não é o mesmo. Tudo parece, neste momento, uma equação impossível. Atrasos nos recebimentos, margens esmagadas, obras que só se ganham com preços abaixo de custo. Uma coisa é certa, não estamos nada otimistas, porque seríamos completamente, eu diria, espatafúrdios face à realidade atual, desemprego, situação de não financiamento clara. Perante todas estas adversidades, nós não nos abatemos. Redobramos a paixão em fazer coisas para encontrar o caminho. Agora estamos conscientes que estamos numa realidade muito dura. O desemprego no setor continua a subir. Construiu-se em excesso. Escasseia a procura. Daqui para a frente, nada será como antes. Se as empresas de construção querem ter futuro, em geral, temos que adequar também a dimensão, não é? Se calhar não pode haver tanta empresa de construção, tem que haver menos empresas e se calhar tem que ser melhores empresas, melhor qualidade, melhores acabamentos, sei lá. E terão que ser empresas mais criativas, apostando noutro tipo de obras. No interior dos velhos centros urbanos, há um potencial escondido para todo o setor da construção. E mercado aqui não falta. Para essa habitação dentro da cidade existe procura e não há oferta. Portanto, há alguma oferta, uns preços um bocadinho desmesurados, mas de facto há procura. Há muita gente a querer viver dentro da cidade. A aposta na reabilitação urbana pode então tornar-se numa janela de oportunidades para muitas empresas. Eu penso que um dos problemas do país é estar-se a pensar em grandes investimentos.
Na minha opinião, devia-se apostar na requalificação urbana, recuperação de casas antigas e torná-las, digamos, aptas a serem habitadas e com conforto suficiente para proporcionar condições de habitabilidade adequadas. Isto nomeadamente nas cidades, nos grandes centros urbanos, não é? Na realidade, construir mais no que se diz respeito às obras particulares, à propriedade horizontal, à construção de imóveis, dos apartamentos, dos tradicionais apartamentos, já existem muitas limitações. Há muito mais oferta do que procura. Construir ou financiar nessa área, seguramente, que é criar mais situações como aquelas que já temos. Portanto, temos que inovar nesta matéria. E claro, essas empresas têm que ser ajudadas também, não é? A Câmara podia ter umas taxas menores ou isentas, quem tomar a decisão de viver, portanto, ou comprar habitação ou reconstruir a sua própria habitação dentro da cidade, também podia ter alguns benefícios em termos de IMIs ou, enfim, o que fosse possível. Não é? O setor privado pode ter aqui um papel preponderante, mas também no setor público. Muita coisa há para fazer na área da reabilitação. A criação de um plano nacional de obras públicas ligadas ao setor da reabilitação seria uma possível saída. Reabilitação em que sentido? Reabilitação no sentido das obras públicas em si, propriamente ditas, nos edifícios públicos, do património construído nacional a preservar e a reabilitar, e também a reabilitar todos os edifícios que têm necessidade neste país de terem grandes intervenções para dar uma imagem de um país moderno, de um país que está vocacionado para o turismo, de um país que tem condições climatéricas excepcionais para esta área e para esta vertente. Portanto, Plano Nacional da Reabilitação de Obras neste país é urgente e pede-se que seja breve e consequente. Canalizar investimentos para obras necessárias no país e que, digamos, que vão de encontro a um investimento seletivo e de proximidade, nomeadamente beneficiação de vias rodoviárias nacionais e municipais, as unidades de saúde no nosso país, melhorar o saneamento básico. Portanto, ainda existem muitas obras, digamos que não são grandes obras e que podem dinamizar a economia através do setor da construção civil e das obras públicas, porque é um setor que permite muito rapidamente a criação de emprego, bem como dinamizar as outras economias paralelas. E depois também, talvez, o apoio à internacionalização, porque as grandes construtoras não encontram mercado nacional, daí a necessidade de um apoio à internacionalização. A internacionalização será certamente um caminho. Porém, não restam dúvidas de que toda a realidade que envolve o setor da construção está profundamente alterada. Já nada é, nem vai ser como de antes. Basta de falar em crise. Não há crise. Já houve em 2008, em 2009. Houve. Agora é a nova ordem. Ou sabemos estar nela, ou não sabemos estar. Não é possível estar no futuro com comportamentos do passado. E honestamente, se me disser assim, então, mas é fácil fazer isto.